Vem aí, o Desafio Prisma 2019. Bolsas parciais e integrais para o ensino fundamental e médio. Faça já sua inscrição. Vencer do Prisma! Fala galera, tudo bem? Pela terceira vez iniciando a gravação por causa dessa chatura aqui. Por favor, inscreva no canal, compartilhe o canal, soca o like no canal, porque o tema de hoje é... Montes Claros na mídia, Jane. Montes Claros, notícia nacional. Por que aparecemos tanto na TV? Por que somos motivo de tantos comentários e muitas piadinhas? Nem mais um Shake da semana! Então, Montes Claros, antiga Arraial das Formigas, cidade com mais de 160 anos, mais de 400 mil habitantes, 60ª maior cidade brasileira. Que fama é essa que Montes Claros tem de importância de geopolítica, Jane? Pois é, Montes Claros primeiro, né, meu Joe? É um entrocamento importante rodoviário entre as regiões Centro-Oeste, regiões Nordeste e está localizado na região Sudeste. E também a nossa cidade se tornou nos últimos 20 anos aí um polo universitário atrativo para pessoas do norte de Minas e também do sul da Bahia. Sim, Montes Claros cobre uma área de influência muito grande. Apesar de não ser capital, ela está estrategicamente localizada entre Brasília, Salvador e Belo Horizonte. Cidade do mesmo porte que Montes Claros, só a cidade baiana de... Vitória da Conquista? Muito bem, uma cidade irmã de Montes Claros, apesar de diferenças climáticas bem evidentes. Devido à altitude. Exato. Não tem nada a ver com o negócio de hoje. Sei pra que você está entrando nisso. Nossa história começa com o boi. A economia de Montes Claros passou pela questão da pecuária, chegou na indústria dos anos 60, 70 e 80, com apoio efetivo de quem? Da Sudene, e no momento atual, Montes Claros vive a fase educacional. Mas, independentemente desse histórico de ser a cidade da cultura, Princesa do Norte e outras denominações dadas pelos nossos artistas e poetas, muitos deles criticados por isso, Montes Claros é notícia nacional com uma frequência impressionante. Lembrando que o Brasil tem 5.570 cidades. É muito curioso. Nós selecionamos 6 casos onde Montes Claros foi o foco da notícia, onde Montes Claros desencadeou algum tipo de investigação e onde principalmente a notícia ficou nacional. Essas notícias não são tão positivas, na verdade são notícias negativas, mas demonstrando a velocidade que é hoje a informação e principalmente que esses acontecimentos viralizam rapidamente. Sim, inclusive a gente vai listar nos 6 alguns que não eram da época da internet, como por exemplo, o homem que tentou comprar cigarros com uma nota de R$3. Isso já tem mais de 10 anos. Na verdade, tem 14 anos que um senhor com uma cédula promocional de uma empresa de empréstimos tentou, num estabelecimento comercial, ludibriar o vendedor, dizendo ser a nota um lançamento do Banco Central. O vendedor, que levou a sério a proposta, achou estranho e acabou chamando a polícia. Não só foi notícia da cidade, como caiu no noticiário estadual e chegou até os noticiários nacionais. A cédula de R$3 de Montes Claros há 14 anos atrás. Segunda notícia, em 2015, policiais, empresários e médicos foram presos pela fraude do DPVAT. 40 pessoas que estiveram envolvidas. Significa veicular automotor, né? Você sabe o que é. Depois você coloca aí embaixo, viu, diretor? É o seguro DPVAT. É o seguro DPVAT. O seguro obrigatório, ele é pago por todos os proprietários de veículos, com valores diferentes dependendo do tipo do motor, né? Do tipo do veículo. E construíram um sistema para conseguir sacar esse seguro com mais facilidade, inclusive fraudando até mesmo os acidentes. Acidente de trânsito foi registrado. Como? Olha só aí, ó. Meu Deus do céu! O prejuízo foi de R$28 milhões. 28 milhões. O nosso terceiro caso é o caso que envolve as próteses do SUS. Explodiu em Montes Claros em 2015 uma investigação que vai ganhar corpo no Brasil inteiro. Essa investigação, que vai se transformar na Operação Desiderato, leva em consideração um esquema para indicar próteses desnecessárias para os pacientes, fazendo com que o SUS arque com as despesas. E são despesas em torno de 10 mil, 20 mil a mais do que o SUS deveria gastar por paciente, totalizando só em Montes Claros R$5 milhões de prejuízo. Algumas pessoas foram
presas e a investigação partiu para o Brasil afora, depois de Montes Claros. Notícia número 4, 2016, processo seletivo do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Isso muito me interessa, Enem. Provas serão vendidas em torno aí de 150 a 180 mil reais e foi aí envolvido muitas pessoas nessa situação e 3 estados estiveram aí no embrião dessa situação, foram os estados Minas Gerais, Ceará e Bahia. Sendo que a investigação começou aonde? Em Monte City. 11 pessoas foram presas nessa fraude ao Mais Enem. de 28 envolvidas. E a situação nunca foi muito bem explicada. Montes Claros mais uma vez nas manchetes. Mas você acha que isso é novidade? Pois nós vamos voltar no tempo agora para 1930. Em 1930 estavam acontecendo eleições. De um lado estava o candidato do PRP, Dr. Júlio Prestes, apoiado pelo presidente da República, Washington Luiz. Do outro lado, como principal concorrente, Getúlio Vargas, apoiado pela Aliança Liberal, grupo capitaneado pelo mineiro Antônio Carlos de Andradas. O grupo dos liberais tinha em Montes Claros adeptos bem ferrenhos, assim como o grupo dos conservadores. Montes Claros entra na ordem do dia 15 dias antes das eleições de 1930, porque o vice-presidente da República, Dr. Melo Viana, ex-governador de Minas Gerais, veio a Montes Claros fazer campanha. Mas ele foi avisado por uma senhora chamada Dona Tiburtina, esposa do prefeito à época, Dr. João Alves Ribeiro, que avisou ao vice-presidente para não vir a Montes Claros, que ela o receberia a bala caso viesse. E não é que ele veio, e não é que o tiroteio realmente aconteceu. 6 pessoas foram mortas, 15 pessoas feridas. Entre os mortos, inclusive, está um tio da minha mãe, um tio avô meu. O confronto aconteceu entre o Gonçalves Chaves, né, a região da Escola Gonçalves Chaves, e a Praça da Estação, no centro da cidade. Onde é o Automóvel Clube atualmente, era a casa da Dona Tiburtina. Esse episódio, essa cena, ficou conhecido como Tocaia dos Bugres. O Melo Viana foi ferido, mas foi um ferimento leve. Ele foi atingido nas nádegas. Bom lugar. Agora, já eu te pergunto, o que Montes Claros e eleições e atentado tem a ver com os nossos dias? 88 anos depois, agora 2018, nós tivemos uma situação do atentado ao candidato à presidência, o Jair Bolsonaro, na cidade de Juiz de Fora, envolvendo aí um cidadão da cidade de Montes Claros. Está em processo de investigação ainda tal situação, mas isso é uma demonstração que nossa cidade sempre está envolvida em situações críticas no país. Eu me resguardo em não falar do assunto enquanto não sair as investigações claras. A polícia suspeita que ele teve ajuda. Ele já até entregou o ajudante dele, né? Ele falou que foi Deus que mandou fazer. Se vão chamar Deus para dar depoimento, eu ainda não sei. O fato é, eu não vi tiro nenhum acontecendo, né? De quem prometia atirar caso fossem confrontados. A cena foi bem assim, a facada, e não teve tiro. Eu não desejo mal para ninguém verdadeiramente, nem mesmo para esse candidato. O ataque, o atentado, a facada em si é um ato de violência de uma pessoa com problemas mentais, visivelmente. Não uma pessoa que se isolou da família, que se isolou dos conhecidos, e um atentado mais do que físico, um atentado à democracia. Mais uma vez, um Montes Clarense ou Montes Claros é notícia. Mesmo o episódio tendo se passado em Juiz de Fora, se falou muito mais de Montes Claros do que da cidade quase no Rio de Janeiro, dos mineirocas. Olha, nós selecionamos 6 casos para Montes Claros, mas vocês sabem que a lista é enorme. Nós poderíamos ter abordado inúmeros outros elementos. Nós poderíamos ter falado, por exemplo, do terremoto. Negão, sai! Que eu não achei uma boa ideia e acabei tirando da lista. Nós poderíamos ter falado de prefeito que já foi passear em locais onde o sol nasce quadrado. Nós já poderíamos falar de prefeitos que sumiram no mundo, ex-prefeitos, e outros elementos problemáticos de nossa cidade que o Brasil acabou conhecendo das piores formas. Mas lembrando que Montes Claros é a terra da cultura, é a terra do Beto Guedes, é a terra onde a gente aprendeu a conviver com a seca e a comer carne de sol. Nós somos Montes Clarenses de prato cheio de arroz com piqui e muita farinha. Não é não? Beleza? É nóis. Valeu! Sou um gordinho gostoso, sou um